Fala galera do Zona de Comando, estamos de volta hoje para tratar finalmente do nosso Top 10, os 10 melhores cards que Eternal Masters, essa edição sensacional, trouxe para o nosso Commander mesão. Eu vou rapidamente, de forma bem breve mesmo, fazer aqui menções honrosas a algumas cartas que essa coleção nos trouxe. Maelstrom Wonder, um reprint de uma criatura muito forte, um belíssimo de um general, largamente usado aí em Commander, tanto mesão quanto X1. Legal o reprint, eu gostei da arte particularmente. Trouxe pra gente aqui Eternal Masters, trouxe também o reprint do Brago, outro general, o do Horix, que é um general que eu nunca vi, mas pode ser do general, se você gostar dele. Arcanis, uma carta bacana, bem emblemática aí do Magic, pode ser usado como general. Visara, também outra criatura lendária. Os Silvos, eu já enfrentei deck de Silvos bem forte, super ataca com tudo muito forte, é bem legal. Jareth, eu sinceramente nunca enfrentei um, mas é uma criatura que tem um potencial legal aí para ser seu general. O 8.5 Tails, esse eu já vi listas de decks de 8.5 Tails, outra criatura lendária, e isso fez parte de alguns reprints bacana, né, que a gente teve aí em Eternal Masters. E sem mais delongas, depois dessas menções honrosas de cartas que podem ser usadas como generais, vamos ao nosso top 10, começando com a 10ª posição, que ficou com Necropotência. Isso aqui é verdadeiramente uma potência. Se você nunca jogou com Necropotência ou nunca enfrentou alguém jogando com Necropotência, você não sabe do potencial que isso tem como máquina de compras de cards da sua mão, tá? Um encantamento obviamente meio difícil de se jogar na questão do custo de mana convertido, por ele ser triplo preto, né? Mas o efeito dele é muito, mas muito forte mesmo. É uma carta que não está absurdamente cara, não. Ela é bem acessível e o efeito dela é muito forte. Isso é realmente uma máquina de comprar cards, e se você um dia enfrentar alguém que estiver jogando de Necropotência, né, com esse encantamento, ou você resolver colocar isso no teu deck, é que aí você vai, no jogo mesmo, na hora do vamos ver, é que você sente o poder que isso tem, o potencial que isso tem de abastecer sua mão. Isso aqui é muito bom mesmo. É um belíssimo encantamento do Magic e é um belíssimo encantamento para Commander, ocupando aqui a nossa 10ª posição, que só perdeu nessa ideia de encantamentos que compram cards e que te dão vantagem de cards para a nossa 9ª posição, o Grimório Silvestre, uma carta largamente utilizada em Commander. Todo deck que roda verde ou tem no deck Grimório Silvestre ou gostaria muito de ter no deck Grimório Silvestre. Às vezes não tem porque já é uma carta um pouco mais cara, Grimório Silvestre, porque é um encantamento muito forte, é uma manipulação do topo do seu Grimório absurda minimamente, ou é uma máquina de compra de cards também, caso você consiga ou possa, na verdade, com os seus pontos de vida, trocar eles por cartas na sua mão, tá? Grimório Silvestre vai ser sempre uma carta staple realmente da cor verde do Commander e ocupa a nossa 9ª posição, porque é uma carta muito boa mesmo, tá? 8º lugar, a gente tem Mystical Tutor, tá? Tutor em Commander vai ser sempre muito forte, porque Tutor vai permitir que você busque aquela carta específica, já que no Commander a gente fica impossibilitado de ter mais de uma cópia de cada carta. Então, o Tutor ele te ajuda muito naquela circunstância específica do jogo. Você precisa muitas vezes se adaptar às circunstâncias específicas do jogo. E você muitas vezes se pega durante um mesão se lamentando de não estar com uma determinada carta na sua mão. Então os tutores vão cumprir essa função de fazer o seguinte: tá bom, pode deixar que eu vou buscar essa carta que você precisa agora para você. Mystical Tutor é excelente, é instantânea, faz no passe se quiser. Procura no seu Grimório por uma carta de mágica instantânea ou de feitiço, revela, põe no topo do Grimório, tá? Dependendo do que você precisar, de qualquer circunstância do jogo, você vai buscar aquela mágica instantânea ou aquele feitiço que você precisa, tá bom?
Enlightened Tutor ocupa a nossa 7ª posição porque Enlightened Tutor ele é um pouco melhor, se você for pensar em termos de Commander, mesão, do que Mystical Tutor. Porque Mystical Tutor vai buscar feitiço ou mágica instantânea, o que é ótimo. Mas Enlightened Tutor vai buscar artefato ou encantamento. E artefato em Commander, a gente sabe como é forte, né? Porque artefato joga em qualquer deck, a gente tem muitos artefatos com múltiplas funcionalidades para determinados tipos de deck. Seja você aquele cara que já quer largar na frente e acelerar mana, então o Enlightened Tutor pode buscar aquele Soul Ring que você vai querer já largar na frente dos seus oponentes, pode buscar outros artefatos de utilização muito interessantes com ele, encantamentos também são bons. Enlightened Tutor para o Commander Mesão ele é mais interessante um tutor buscar artefatos do que um tutor que busca feitiço ou mágica instantânea. Obviamente que isso é discutível para determinados tipos de decks. Óbvio que vai ter deck que vai ser mais interessante buscar mágica instantânea ou feitiço. Mas se você for pensar no big picture, né, quer dizer, no panorama geral de um Commander, a grosso modo, buscar artefatos e encantamentos é mais interessante do que buscar mágica instantânea ou feitiço. Por isso, Enlightened Tutor ocupa a nossa 7ª posição na frente de Mystical Tutor. O Vampiric Tutor, obviamente, vai ficar na frente desses dois, de Mystical e de Enlightened, porque ele dane-se o que você precisar naquela hora. Eu vou lá buscar essa carta e vou colocar no topo do seu Grimório, ao troco de 2 pontos de vida, que no Commander Mesão é nada, para você buscar qualquer carta do seu deck. Qualquer carta do seu deck. Esse tutor é absurdamente bom, por isso que ele é caro, e ele ocupa a nossa 6ª posição, porque dos tutores ele é o melhor. Tá? Busca qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, obviamente, ele vai ser melhor que os outros dois. Cólera de Deus. Você vai pensar assim, poxa, mas ocupa a 5ª posição Cólera de Deus? Sim. É uma carta que você compra baratíssimo, porque ela já foi reprintada umas 420 milhões de vezes. Mas nem por isso ela se torna uma carta fraca. Pensa o seguinte, se Danação é uma carta boa, todo mundo gosta, uma carta cara, porque ela tem uma oferta muito baixa, e ela é absurdamente forte, Cólera de Deus é absurdamente forte na cor branca, certo? É o equivalente de Danação. 4 manas, você destruir a mesa inteira sem dar possibilidade de regeneração para as criaturas, isso vai ser sempre bom em Commander Mesão. Sempre. É custo baixo para um efeito devastador. 5ª posição, Cólera de Deus. Eu gostaria de falar aqui, pessoal, na 5ª posição ficou Danação, mas a Wizards não quis ser legal com a gente, não quis reprintar a Danação em Eternal Masters, então a gente se contenta com Cólera de Deus. Fazer o quê? A carta é boa mesmo. O único defeito de Cólera de Deus em Eternal Masters é ela não ser Danação, né? Para efeito de preço, né? Pessoal, só entendam isso, não é efeito de destruição, né, o efeito de vantagem de um para outro, porque é a mesma coisa. 4ª posição a gente tem Toxic Deluge. A gente sabe que remoção global, já acabei de falar, é relevantíssimo e sempre vai ser muito forte em Commander, né? A coisa que Toxic Deluge faz que Cólera de Deus, Danação não fazem é matar criaturas indestrutíveis, né? Porque o menos mata tudo, lida com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa mesmo. Mesmo aquela situação em que um jogador, um oponente seu, pudesse transformar os bichos deles em indestrutíveis. Isso aqui vai cagar pro indestrutível do seu oponente. Cara, sai de jogo, remove, já era, morreu, dane-se se é indestrutível, certo? Toxic Deluge é muito bom nesse sentido, é melhor que Cólera de Deus. E obviamente que ainda que você tenha que pagar uma determinada quantidade de vida um pouco mais alta, 6 ou 7, num Commander Mesão não pesa tanto pro efeito que isso vai causar. Porque se você está pagando 6, 7 pontos de vida, é porque você realmente precisa limpar a mesa. Então, trocar esses 7 pontos de vida por limpar a mesa de forma permanente, né, sempre vai ser bom. Então Toxic Deluge vai ocupar a nossa 4ª posição, obviamente. Quase no pódio, né, quase no nosso pódio. E
E nosso pódio agora vem com o terceiro lugar, uma medalha de bronze muito bem dada nesse clima de Olimpíadas para Maze of Ith. Um terreno utilitário, aquele terreno que não gera mana, né? Que vai ser sempre muito forte. A gente já falou de Maze of Ith no top 10 terrenos para Commander, e a gente sabe o quanto isso pode ser bom quando, num formato de um mesão, em que você morre de dano de general, galera. Né? Não adianta você ter 40 pontos de vida se você está apanhando de um único general e morre para ele, né? Por 21 pontos de dano de combate dados por um general. Então como que se resolve isso? Em condições normais de temperatura ou pressão, se você não tem como combater aquele general, você dá um Maze of Ith nele, se você puder, óbvio, se ele puder ser alvo. E o Maze of Ith resolve, né? Tira de combate. Tchau, eu não vou tomar esse dano de general, não. Maze of Ith vai ser sempre uma carta relevante para Commander e ela ganha a nossa medalha de bronze, um excelente reprint em Eternal Masters, né? Medalha de prata agora fica com Mana Crypt, uma carta que puta que pariu, como precisava de um reprint. E como isso é bom em Commander mesão, galera. Isso aqui te acelera um jogo em estágios iniciais de uma forma absurda. É muito bom isso. Só não é melhor do que Sol Ring, né, isso aqui. Porque isso aqui é muito bom. E a gente sabe que no Commander mesão, você largar na frente, no sentido de curva de mana, né, você começar a fazer suas mágicas de curvas mais altas, mais cedo do que os seus oponentes, sempre vai ser bom. Mana Crypt te possibilita isso. Isso era impensável quando a gente só tinha aquela versão de promo, né, que saiu numa revista anteriormente. O preço dessa carta era absurdamente alto. Deu uma caída agora no reprint de Eternal Masters, mas ainda assim continua alto. Agora isso aqui é muito bom. E mesmo que você perca na sua manutenção o lance da moeda, né, tomar 3 pontos de dano não pesam tanto quanto você tomar 3 pontos de dano num competitivo, num formato em que você tem menos pontos de vida. No mesão, beleza. E outra, você mesmo pode destruir sua Mana Crypt se começar a te causar ponto de dano demais, né? Isso aqui é aquela aceleração absurda para começo de jogo, que se ficar em jogo, obviamente que no longo prazo isso aqui começa a te punir bastante, mas para começo de jogo mais explosivo, Mana Crypt é absurdamente forte, então ela ocupa a nossa posição aqui de medalha de prata e só perdeu a primeira colocação para a obviedade de Sensei's Dividing Top. Eu já falei aqui, a gente tem a nossa série Staples do Commander, e a nossa número 2 foi o tampo de adivinhação do Sensei. E eu já falei lá das milhares de vantagens ou de benefícios de se usar tampo de adivinhação do Sensei no seu deck, e seja ele qual for, dane-se a proposta do seu deck, dane-se qual é a mentalidade, a filosofia do teu Commander, coloca tampo de adivinhação do Sensei no seu deck, porque isso é muito bom, é muito forte. Ocupa a medalha de ouro aqui no nosso top 10 de Eternal Masters, e se você quiser entender melhor, se você nunca viu isso jogar, eu não sei, vai que você saiu de um coma de 10 anos aí, né, sem jogar Magic, e aí você quer entender um pouco mais qual é a utilidade ou quais são as inúmeras utilidades do tampo de adivinhação do Sensei, acessa o vídeo, esse série, vai lá na playlist aí do canal do Zona de Comando, tem playlists, tem lá a série Staples, aí você vai entrar no episódio 2 que vai falar tudo e mais um pouco de como esse artefato é fodástico para o nosso Commander mesão. E não tinha como ser diferente, ocupa a nossa primeira posição, medalha de ouro desse top 10 de Eternal Masters. Eu espero que vocês tenham curtido, comentem aí abaixo se vocês acham que de repente alguma posição deveria ser diferente. Lembrando que isso aqui eu não pego da minha cabeça simplesmente, né? Eu seleciono as cartas boas e tudo tem um critério. E os critérios todos estão aí na descrição do vídeo para você entender direitinho como que a gente chegou nesse top 10. Dá uma olhada aí, inclusive as notas para cada dessas posições do ranking vão estar aí também na descrição do vídeo. Eu encerro aqui e a gente conclui Eternal Masters, né, para Commander com esse top 10, e em breve já vamos entrar em Lua Arcana para cobrir ela inteira até a conclusão também com o nosso top 10. Grande abraço a todos e até a próxima.